Olá, bom dia a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui para deixar um devocional no início desta semana. Uma palavra que Deus, neste final de semana, falou fortemente comigo por uma experiência que eu tive com o Senhor. Que a palavra que Deus quer conversar com você ou com vocês através da minha vida se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, no versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu Marcos, Novo Testamento, capítulo 15, versículo 34, que diz as Escrituras Sagradas. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Estava eu meditando nesta palavra e começo a observar o quão é importante a gente entender e aprender o que nós confessamos. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, talvez sejam as últimas horas no final dessa terra. Mas enquanto não chega o fim, a qual a Bíblia relata em Apocalipse, nós vamos passar sim dificuldades e lutas, mas nenhuma de nossas lutas e dificuldades tem o tamanho grandioso qual foi o sofrimento do nosso Jesus Cristo. Eu lendo esta frase, a qual Jesus Cristo ele é relatado por Marcos, aonde ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus clamando ao Pai, dizendo: Pai, por que me deixou? Sabe, é uma das frases mais profundas da Bíblia Sagrada. A outra é quando Jesus vai ao Getsêmani orar pedindo ao Pai que passasse sobre ele o cálice a qual viria. E ele vai por 3 vezes orar pedindo a mesma coisa. E a Bíblia não relata que o Pai falou algo com Jesus. A Bíblia não relata que o Pai se manifestou para o Filho. A Bíblia simplesmente diz que o Pai fica em silêncio, não fala nada, mas observa o sofrimento do seu Filho, Jesus Cristo. Isaías 53 veio a lembrança agora deste livro, onde o profeta messiânico ele relata que Jesus, no versículo 7, ele foi oprimido e atingido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. O que eu entendo, o que eu compreendo pelo Evangelho de Cristo, é que o Evangelho a qual eu e você temos que seguir não é o Evangelho de facilidade. É o Evangelho de lutas, de renúncias, de dificuldades, mas a diferença é que em todas as dificuldades e lutas o Senhor estará conosco. Este final de semana, como eu disse no início deste vídeo, este final de semana nós tivemos que levar a nossa filha, a mais nova, para um hospital, numa cidade vizinha. E chegando lá, ela teve que fazer 2 injeções na veia. E quando a enfermeira estava aplicando,
A primeira injeção, ela olha para mim, mas com um olhar profundo, dizendo, não falando, mas eu pensando, ela dizendo, Pai, me socorre, me ajuda. E mesmo assim ela não abriu a boca, ela ficou quieta, olhando e não chorou. Tomando a segunda dose também, a mesma coisa. E nessa hora o Espírito de Deus me falou algo profundo. Que eu fosse imaginar, assim como Jesus sofreu, como foi o sofrimento do Pai, ouvindo o Filho clamando ao Pai por ajuda e o Pai simplesmente observando. Por que, pastor, observando? Porque Deus não poderia fazer algo? Porque era um propósito de Jesus aqui na terra. Era um propósito da minha filha ser medicada naquele momento, naquela hora, e eu não poderia fazer nada por ela. A única coisa que me dava vontade era de chorar. Parecia que eu estava sentindo as dores que ela estava sendo picada por aquela agulha. Da mesma forma, eu fiquei imaginando a cada chicoteada, a cada palavra torpes que Jesus recebia até o caminho de Gólgota, como o Pai sofreu, como Deus chorou. É da mesma forma que eu e você temos que entender. Nós temos que passar por processos que muitas das vezes Deus somente vai assistir. Vai só observar, porque Ele quer ver a minha e a sua reação, se nós iremos verdadeiramente confiar no Pai, ou iremos se desesperar, ou iremos dizer, não quero mais, não suporto mais, essa luta é grandiosa. Sabe, Jesus Cristo, Ele tinha todas as oportunidades de dizer não para mim e para você. Ele poderia estar dizendo, Pai, vou subir, porque a humanidade não tem esperança. Mas não, Ele suportou, Ele aguentou, Ele superou e Ele caminhou ao seu propósito de morte, de cruz. Eu e você, nós temos, sim, um processo, como eu disse, a seguir. Muitas das vezes encontraremos espinhos em nossas vidas, muitas das vezes encontraremos pessoas que estão ao nosso redor, talvez no nosso convívio, talvez dentro das igrejas onde nós estamos, que irão muitas das vezes nos desanimar ou nos decepcionar. Mas lembre-se, Jesus não é a causa das nossas tristezas. Ele é a solução para nós sermos felizes na presença dele. Jesus, Ele clama. Ele faz um desabafo gritando, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era a humanidade de Jesus, era o sofrimento, a carne de Jesus dizendo. E aí você fica imaginando o Pai observando, chorando, somente esperando o Filho cumprir o propósito que era da vontade do Pai. Se você está me ouvindo, me vendo neste vídeo, se você está com a sua família, se você tem um trabalho, ou se você tem o pão de cada dia, é porque o Pai te sustenta. É porque o Pai te edifica. É porque Deus ainda continua comigo e contigo.
Eu gostaria que você, nesse início de semana, assim como eu aprendo com Jesus, reclamasse menos da vida, reclamasse menos do trabalho, reclamasse menos da sua família, reclamasse menos da sua igreja, reclamasse menos de muitas coisas e agradecesse muito, mas muito, só o simples fato de você estar abrindo os olhos pela manhã. Sabe, antes de você e eu pensarmos em reclamar, vamos olhar para aquele que foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou. Jesus Cristo. E você possa entender, assim como eu tenho entendido, o sofrimento que a minha filhinha passou dentro daquele hospital, em poucas horas, foi suficiente para eu sentir as suas dores. Da mesma forma, o sofrimento que você, que está aí do outro lado desse celular, passando, ou as dificuldades que talvez você irá enfrentar, não é só tua, é de um Deus Todo-Poderoso, que a todo instante, a todo momento está contigo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele está contigo. Eu não sei a luta ou a dificuldade que você está vivendo, eu não sei a enfermidade que você estará enfrentando, mas uma coisa eu te digo: por mais que dentro de você ou nos seus pensamentos há um grito de socorro, a sua alma gemendo, talvez dizendo que nem ao Senhor Jesus, por que me desamparaste? Ou parece que o Senhor está vendo a minha aflição, a minha luta. Começa a conversar com o Pai e dizer: Senhor, obrigado por eu estar lutando, porque eu sei que eu não estou só nesta luta. Que o Senhor possa te abençoar nesta linda segunda-feira e você possa ter momentos sobrenaturais com o Eterno e que você possa entender, assim como eu, se eu e você sofremos, se eu e você se entristecemos, o Senhor que está lá nos céus e também ao mesmo tempo está dentro de mim e de você, Ele sofre, Ele se entristece. Um grande abraço do seu amigo Pastor José Biratã, que Deus abençoe em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém.